senhores, estamos no ar. O desembargador Panza se encontra em viagem correcional, motivo pelo qual, obviamente, ele não está presente na sessão do dia de hoje. Declaro, então, instalados os trabalhos da sessão de hoje, sessão presencial de julgamento, e da quarta sessão administrativa desse Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Fazendo-se anotar a presença dos excelentíssimos senhores julgadores e julgadora, desembargadora federal Cláudia Cristina Cristófani, desembargador eleitoral Júlio Jacob Júnior, desembargador Anderson Ricardo Fogaça, desembargador Guilherme Frederico Hernandes Dens. E, inicialmente, submeto à aprovação desta Corte as seguintes atas das sessões anteriores. Ata da quinta sessão presencial de julgamento e da terceira sessão administrativa de 8 de fevereiro de 2004. Ata da sexta sessão virtual de julgamento de 15 de fevereiro de 2024. Ata da sexta sessão presencial de julgamento de 19 de fevereiro de 2024. Ata da sétima sessão virtual de julgamento, 21 de fevereiro de 2024. Todos de acordo com as atas? Obrigado. Eu também anuncio a presença aqui dos membros, né? Doutor Jacó, por gentileza, autorize Vossa Excelência a anunciar aqui, né? A presença estão acompanhando a sessão. 3, né? Dos 6, né? Vieram 3 hoje nos visitar. Exato, senhor presidente. Como todos acompanharam, aí foi votada na última segunda-feira pelo Pleno do Tribunal de Justiça 2 listas de suplentes para preenchimento das vagas disponíveis para os juristas, né, suplentes da Corte, substituindo os juristas Rodrigo Sade e Roberto Aurico Júnior. Estamos recebendo hoje a presença de 3 dos integrantes da lista. Dr. André Nunes, advogado há muito tempo atuante na ordem, tem uma história muito bacana de luta contra o racismo aqui no Estado. O doutor Paulo Ferraz, que não merece outras apresentações, porque é um tribuno sempre atuante aqui, um dos advogados que tem mais ações no tribunal. E o doutor Gustavo von Batten, que é doutor em Direito Administrativo, tem uma vasta carreira acadêmica e também já foi diretor-geral do Tribunal de Contas do Paraná. E é uma honra, senhor presidente, poder ter a oportunidade de saber que pelo menos 2 deles serão provavelmente escolhidos pelo presidente para compor esse tribunal, e torcer só para que a minha saúde resista e eles não precisem me substituir em algum momento. Obrigado, desembargador Júnior. E também esperamos, né, a visita dos outros 3 também, né? Que os outros 3 aí, integrantes da lista, venham nos visitar também. Muito obrigado pela visita aí dos 3 pretendentes a essa honrosa função de membro aqui na classe dos juristas. Então, anuncio que o efeito número 6 foi adiado para a sessão presencial de 4 de março de 2024, face à ausência do relator. Esse é do desembargador Panza, né? Essa ausência é justificada, claro, do desembargador Panza. Indago aos excelentíssimos senhores e senhora relatora se pretendem o adiamento, retirada de algum feito? Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento todos os membros da Corte, o senhor Marcelo Godoy, nosso procurador-regional eleitoral, a senhora secretária, todos os advogados aqui presentes, advogadas que nos acompanham pelo YouTube. Senhor presidente, eu sou relator do número 5 da pauta, e houve um pedido de vista da desembargadora Cláudia,
e ela fez algumas ponderações aqui que eu entendi bastante relevantes, e estou retirando de pauta para converter em diligências e sanar aí algumas dúvidas, tanto dela quanto minha também. Então, estou retirando de pauta o número 5. Obrigado. Mais algum para retirar de pauta? O nosso regimento interno determina que primeiro se dê prioridade à sustentação oral, mas lá no TJ, por uma questão de lógica, quando é acompanhamento, porque senão, se toma liberdade se todos estiverem de acordo aí, né, porque se é acompanhamento, imagina, daí tem que ter 6, 8, 10 sustentações orais, quem tem acompanhamento. E hoje o nosso advogado aqui está em acompanhamento. Desculpe, doutor, o atraso, que nós estávamos recebendo aqui os 3 integrantes da lista, então atrasou um pouco hoje a sessão, desculpe. Então, mais um motivo para quem está acompanhando aqui, né, acompanhamento se dê preferência. O senhor é do processo? Número 4, relator. É o embargos, né, doutor, que o senhor está acompanhando? O 4 embargos de declaração de relatoria do desembargador Anderson Fogaça, que está com a palavra, por gentileza. Obrigado, senhor presidente. Uma boa tarde a todos. Também gostaria de cumprimentar os advogados que foram escolhidos pelo Tribunal de Justiça, doutor Paulo, doutor André e doutor Gustavo. Recebam os parabéns nossos aqui, desejando sucesso na continuidade dessa caminhada, e logo poderão estar, e alguns de vocês com certeza estarão trabalhando conosco em breve, né? Então, senhor presidente, nesse caso aqui é um embargo de declaração em que eu estou votando pelo parcial provimento para reduzir o valor que deve ser recolhido em favor da União pela parte, e aceitando parcialmente, então, as alegações do embargante. Ele é em relação à questão da propriedade dos veículos, né? Restando comprovada a propriedade dos veículos cedidos à campanha eleitoral do prestador de contas, deve-se receber os documentos juntados de modo extemporâneo, somente para afastar a determinação de recolhimento dos seus respectivos valores à União, mantendo-se o acórdão recorrido nos seus demais termos. Em relação a outra alegação, eu não estou provendo porque ela realmente não estaria de acordo com a resolução a conduta que as partes, que a prestadora de contas, o Gerson, efetuou durante a sua campanha. Então, senhor presidente, parcial provimento. Obrigado, desembargador Fogaça. Então, Vossa Excelência vota para reduzir em R$12 mil o montante fixado no acórdão, é isso? Isso. Para 12 mil, certo. Obrigado. Desembargador Guilherme Federico Hernandes Dens. De acordo, senhor presidente. Obrigado, desembargador Guilherme. Desembargadora Cláudia Cristina Cristófani. Obrigado, desembargadora Cláudia. Desembargador eleitoral Júlio Jacob Júnior. Senhor presidente, eu acompanho, tenho honra de acompanhar. Obrigado. Então, eu anuncio o resultado por unanimidade de votos. Os embargos foram conhecidos e dado parcial acolhimento, né, para admitindo o documento extemporâneo, reduziu para R$12 mil o montante fixado no acórdão. Reduziu 12 mil, senhor presidente, não para 12. Desculpe, reduziu em 12 mil, exatamente, né? Falha minha, desculpe. Reduziu em 12 mil do montante fixado no acórdão para determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional. Obrigado, doutor. Felicidades. Bem, agora a preferência aqui regimental mesmo é o sustentação oral, que é o número 7. Número 7. O senhor dispensa aí o relatório, doutor? Dispensa o relatório? Dispenso sim, excelência. Tá, então com a palavra. Obrigado, excelentíssimo senhor presidente, desembargador Sigurd, demais membros dessa corte. Primeiramente, senhor presidente, é a primeira vez que eu faço uso da tribuna aqui após a sua posse. Então quero aqui pessoalmente lhe desejar uma boa sorte, um mandato profícuo
nesse tribunal, enfim, o qual milito desde 2006. Então, desejo aqui uma boa sorte ao desembargador presidente, ao desembargador Panza, hoje ausente justificadamente. Então, fico aqui. E também, Excelência, quero agradecer aqui imensamente as palavras do desembargador Fogaça, do desembargador Júlio, do desembargador Guilherme, a desembargadora Cláudia, né, nessa nossa lista que compusemos novamente. E, enfim, também quero deixar aqui os meus cumprimentos aos meus colegas, porque eu que já compus 3 listas, posso dizer uma coisa bem clara, Excelências. Essa nossa disputa para a lista, a gente nunca sai perdendo, a gente só sai ganhando. Não é nomeado, mas ganhamos amigos, ganhamos colegas, conhecemos colegas novos. Não conheci o Dr. André Luiz, acabei conhecendo, certamente será um grande amigo meu, entendeu? Então, só temos a ganhar nisso aí, fico honrado e, enfim, e mais honrado ainda por ter nomes tão fortes, no qual juntamente na lista. Excelências, muito rapidamente, aqui não quero também tomar muito tempo, trata-se de prestação de contas da eleição ao Senado de Álvaro Fernandes Dias e seus suplentes. Quero fazer destaques de 3 ou 4 questões realmente da prestação de contas e do parecer que vieram após a nossa manifestação, Excelência. Primeira delas, o parecer ele coloca a respeito de uma inconsistência mantida num gasto de uma empresa chamada Decision Comunicação Visual, no valor de R$320. Excelência, nós trouxemos, inclusive, já na nossa manifestação, de que esta nota fiscal foi cancelada, Excelência, ela foi emitida de forma errônea. E trouxemos na manifestação o cancelamento dessa nota. Então, entendemos que esta inconsistência não deve ser mantida. Uma outra situação também, Excelências, inclusive de pequena monta, e é isso que nós colocamos, diz respeito a 2 notas fiscais que a campanha desconhece, Excelências. Desconhece totalmente. É uma da Leroy Merlin, de R$60, Excelências. E uma do Alto Posto Boulevard, de R$265,77. Sinceramente, aqui eu digo pela fé do meu grau, porque acompanhei toda a campanha, estivemos em cima da prestação de contas, nós desconhecemos essas notas. E não há o porquê se imaginar qualquer tipo de tentativa de não declarar R$60, Excelência, numa campanha de mais de R$4 milhões. Então nós desconhecemos, essa inconsistência tem que ser afastada. Outra situação que veio também, Excelências, na manutenção, é um abastecimento de um veículo de placa AVS 5991, no valor de R$274,07. Excelência, desculpa, nós não sabemos quem foi ao posto e fez esse abastecimento, porque este carro, este veículo, essa placa, não estavam entre as placas que foram identificadas como da campanha. Nenhuma placa. Então, claro, nós sabemos, Excelência, com devido respeito, que, na prática, se qualquer pessoa vá a um posto de gasolina, pede para abastecer, eu quero no CNPJ tal, enfim, não estou dizendo, enfim, que houve uma má-fé, mas alguém pode ter feito, Excelência. Novamente, não há o porquê se omitir R$274 de uma campanha de R$4 milhões, Excelências. Agora, 2 questões aqui, Excelências, e são as últimas 2 realmente que nós colocamos, que são um pouco mais delicadas e precisam realmente uma atenção um pouco maior, que dizem respeito ao pagamento de questões de avião, da utilização do avião. Uma das inconsistências que foi mantida pelo parecer técnico, Excelências, foi a ausência de passageiros de um avião que teve o trecho de São Paulo-Curitiba. Excelências, nós trouxemos inclusive a declaração da Helisul. E o que aconteceu neste caso, Excelências? Não havia aeronave disponível para alocação no Paraná, na Helisul, São José dos Pinhais. Não havia. O que a Helisul fez? Solicitou uma aeronave de São Paulo para Curitiba. E esse avião veio de São Paulo para Curitiba sem passageiros. Por quê? Porque era um deslocamento de São Paulo para Curitiba. E isso tem uma declaração da Helisul. Então é evidente que não tem passageiros e não tem como nós trazermos a lista de passageiros, porque não há passageiros, Excelência. Então, essa inconsistência com a máxima vênia, ela deve ser afastada porque realmente demonstramos. Não foi, em momento nenhum, deslocamento de nenhum dos candidatos para São Paulo, porque a eleição não é em São Paulo. O que houve não havia aeronave no Paraná. Havia necessidade de uma locação de uma aeronave. A Helisul, então, deslocou de São Paulo para Curitiba a aeronave. Só que o candidato precisa pagar esse deslocamento também, infelizmente, mas precisa. E houve este pagamento. Então, nessa inconsistência, Excelência, e tem efetivamente a declaração da própria
LSU, e foi juntada na nossa manifestação, de que coloca, para os devidos fins, informamos que os seguintes voos, 23 de setembro de 2022, com decolagem de São Paulo e destino a Curitiba, e 24 de setembro de 2022, com decolagem Curitiba-São Paulo, porque daí devolveria a aeronave, não houve passageiros do contratante a bordo. Então, há que se afastar essa inconsistência e qualquer tipo de condenação na devolução destes pagamentos. A outra questão, excelências, que persiste é quanto a um valor de R$ 9.093,33, também da LSU Táxi Aéreo, tá? Num parecer conclusivo, a respeito do cancelamento de um voo. Este cancelamento, conforme nós trouxemos em manifestação, excelência, ele aconteceu por questões meteorológicas. O avião levantou para ir buscar o candidato, só que por questões meteorológicas necessitou voltar e não fazer esse transporte. Mas é evidente, novamente, o candidato, contratante, tem a obrigação perante o contrato de pagar esse deslocamento. Óbvio que é um caso fortuito, ele não entrou no avião, ele voltou, questão meteorológica, mas teve que pagar. Inclusive, isso também já está declarado pela própria LSU, que não houve transporte de ninguém neste momento. Por quê? Por questões meteorológicas. Sequer houve o embarque de qualquer uma das pessoas, excelência. Então, excelência, seriam basicamente estes os apontamentos. E, por fim, só deixei anotado aqui uma inconsistência a respeito de PIX realizados na conta de Reinaldo da Rocha Cruz, que foi mantida pelo parecer técnico. Mas é importante destacar que esses PIX realizados, por que foram realizados 5 PIX? Porque 2 deles foram rejeitados, excelências, voltaram. Então, houve necessidade de uma nova realização de PIX para cobrir aqueles valores realmente que, enfim, foram valores do serviço realmente efetivamente realizado, e em razão disso também há que ser afastada essa inconsistência. Então, são essas as questões, esses fundamentos, excelências, que trazemos aqui da tribuna, para que essas inconsistências, especialmente quanto à questão do gasto com a aeronave, sejam afastadas e aprovadas as contas, então, de Álvaro Fernando Dias e seus suplentes, ainda que com ressalvas. Obrigado, excelência. Obrigado, Dr. Paulo Gás. Com a palavra, eminente relatora, desembargadora Cláudia. Muito obrigada, senhor presidente. Boa tarde a todos e a todas. Parabenizo todos os indicados que aqui se encontram, assim como aqueles que não nos vieram visitar, que seja frutífera a busca pela nomeação. E nesse processo, senhor presidente, eu vou indicar a suspensão desse julgamento. Eu acho que aqui no TRE a gente fala que pede vista, né? Porque eu preciso verificar melhor a questão do incidente meteorológico, não consta isso no meu voto, eu vou verificar isso e vou trazer o voto novamente com o tratamento adequado desse ponto. Acho que nós adiamos então para a próxima, pode ser 4 de abril? 4 de março, na segunda ou quarta? Pode ser na dia 4, agora segunda-feira? Uhum. Então, adiado. Pedido da relatora para o dia 4. Obrigado, excelências. Muito obrigado. Certo. Agora anuncio o julgamento do processo número 1 da pauta. O 060.0008.46/2023, 616.0040. Se os colegas se lembram, é que eu fiquei com uma dúvida aqui para fixar precedente a respeito da participação de membro da Corte, processo que vem já votado pelo então desembargador Sadi. Sadi ele já tinha votado. Daí a questão era o seguinte: valia o voto dele ou não? A pesquisa que fizemos aqui junto ao regimento interno é que, conforme o artigo 77, parágrafo 8º, iniciado o julgamento, serão computados os votos já proferidos pelos juízes, ainda que não estejam presentes ou hajam deixado o exercício do cargo. E também nós temos uma resolução 875, de 16 de setembro de 2021, cujo artigo 10 determina que, havendo pedido de vista, o julgamento de processo iniciado em sessão de julgamento virtual prosseguirá,
em sessão presencial, remota ou virtual, desde que não haja manifestação em sentido contrário de qualquer das partes e que seja observado o prazo previsto no regimento interno do TRE, ou seja, se prosseguirá, né, então esse voto foi proferido. E também tem o 941, parágrafo 1º do CPC, que o voto poderá ser alterado até o momento da proclamação do resultado pelo presidente, salvo aquele já proferido por juiz afastado ou substituído. Então, se todos estiverem de acordo aí, eu acho que podemos seguir esse entendimento nos casos que virão aí no nosso biênio, que nesse caso é computado o voto do desembargador Sádio, que ele preferiu esse voto quando fazia parte da corte, né, como membro aqui que assumiu esse processo. Daí a questão de mérito, lembrando os colegas daquela questão da necessidade ou não de prestação de contas e questão dos honorários. O juiz eleitoral sentenciante considerou indispensável a constituição de advogado para a apresentação da declaração de ausência de movimentação de recursos financeiros pelas agremiações partidárias referente a um exercício financeiro. Com efeito, o parágrafo 4º do artigo 32 da Lei dos Partidos Políticos desobriga expressamente os órgãos partidários municipais de prestar contas à Justiça Eleitoral, quando não haja movimentado recursos financeiros, sendo suficiente apenas apresentar uma declaração de ausência de movimentação de recursos, sem qualquer menção ajuntada de procuração ou autuação de advogado. É o artigo em questão, aqui o 32, parágrafo 4º. O dispositivo legal em questão está regulamentado pelo parágrafo 4º do artigo 28 da Resolução TSE 23.604 de 2019, que assim dispõe: a prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro é realizada por meio da declaração de ausência de movimentação de recursos no período, a qual deve ser apresentada no prazo estipulado no caput. O normativo exige apenas que a declaração seja preenchida e emitida no Sistema de Prestação de Contas Anual, SPCA, com a indicação do presidente, do tesoureiro e dos seus eventuais substitutos no período das contas, sem fazer menção, novamente, à necessidade de procuração ao advogado. O mesmo raciocínio é seguido pela Resolução TSE 23.604 de 2019, ao estabelecer que a decisão final nesses procedimentos deve ser o arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário, cujo efeito é o mesmo de as contas terem sido julgadas, prestadas e aprovadas. Não há julgamento de contas propriamente dito. É o que se entendeu aqui pela leitura do artigo 42, 8ª linha A. Desse modo, nos casos em que a agremiação municipal é desobrigada por lei do dever de prestar contas, não se aplica a exigência de advogado, prevista na resolução apenas para a hipótese de ser necessária a apresentação das contas. Note-se que a obrigação da juntada de procuração, como documento essencial à prestação de contas, bem como a necessária participação de advogado, é exigência específica dos processos de prestação de contas, não havendo essa imposição nos casos de apresentação de declaração da ausência de movimentação de contas. Digo eu que assim é, porque uma vez que a imposição da participação de advogado nesses casos implicaria, inevitavelmente, a movimentação financeira por parte da agremiação política, a fim de remunerar os honorários advocatícios. Menciona aqui o precedente de uma corte eleitoral, que um certo trecho da emenda diz o seguinte: o entendimento sedimentado nesta corte é de que, para a apresentação da declaração de ausência de movimentação de recursos, é dispensável a constituição de advogado, recurso conhecido e não provido. Terra de Tocantins. Desse modo, por ser a constituição de advogado de exigência específica dos processos de prestação de contas, compreendo, pedindo vênia o entendimento em sentido contrário, que não se faz necessária a anulação do processo para que seja apresentada a procuração.
Quanto à responsabilidade do pagamento de honorários à advogada dativa pela União, tenho que descabe a nomeação de advogado dativo ao partido político, somente sendo possível sua designação à pessoa natural. E aqui também, quanto aos honorários, há uma particularidade que o próprio partido aqui, ó, o Cidadania, ele junta a declaração de ausência de movimentação de recursos e pede a indicação da advogada dativa, da patrona dativa. E foi solicitada a nomeação da advogada dativa. Esse, inclusive, é objeto de recurso aqui do Ministério Público Eleitoral. Então, fazendo essas observações, a questão aqui agora é anunciar o resultado do julgamento. Ficou para o desempate, que tive aqui a responsabilidade de fazer o desempate. Então, eu concordo aqui com o voto da desembargadora Cláudia, que é no sentido de provimento parcial do recurso, somente para excluir aqui a condenação em honorários. Né, desembargadora Cláudia? Assim que Vossa Excelência se manifestou. Bem, então o relator desse processo aqui, que era o nosso corregedor Fernando Wolff Budzik, ele votou pelo provimento, foi vencido. O desembargador Júlio acompanhou a desembargadora Cláudia pelo provimento parcial. O desembargador eleitoral Sade votou pelo provimento, foi vencido. A desembargadora Cláudia, como já disse agora há pouco, pelo provimento parcial. O desembargador Anderson vota pelo provimento parcial. O desembargador Guilherme votou acompanhando o relator, né? Tanto é que de empate pelo provimento. Então, anuncio por maioria de votos o resultado do julgamento pelo provimento parcial. Lavra voto divergente. Quem reconheceu a primeira divergência aqui foi Vossa Excelência? Não. Não é porque ela vai ser relatora agora, porque conforme o nosso regimento aqui, que quando sai o desembargador, só que não tem lógica, né? Porque como ela vai votar no... Senhor presidente, eu acho que o voto do desembargador Budzik também está lavrado, já Tá está lavrado, lançado o já. sistema. Tá lavrado. Vamos ver como é que fica aqui daí quando ele sai, alguém tem que lavrar. Daí a gente vai ter que ensinar outro, né? Ela sim, então tá. Então a desembargadora e a relatora do processo, e fica o voto lavrado lá, né? O primeiro divergente, que é óbvio, do próprio relator, como bem observado pelo desembargador Júlio. Obrigado, desembargador Júlio, pela colaboração. Certo? Agora, anuncio o julgamento do processo número 2. Não, 2 já. Foi julgado, né? Não. 2. Da pauta aqui é o número 0600 144 89 2021 616 0015. Relatoria do desembargador Anderson Ricardo Fogaça. Com a palavra, desembargador. Já iniciou? Me dê a palavra, senhor presidente. Está com vista para a desembargadora Cláudia? Com a palavra, desembargadora Cláudia. Muito obrigada. Bem, nesse caso, eu pedi vista porque o voto foi liberado muito em cima da hora e eu não tinha tido oportunidade de verificar. E eu estou de acordo com o eminente relator e com os demais pares. A única coisa que eu tive o cuidado de fazer é deixar bem claro que o habeas corpus não é substituto de recurso com previsão legal, como é o recurso de apelação, ele não pode substituir uma apelação para a qual se perdeu o prazo, que é o caso dos autos, e também o habeas corpus não se destina a revolver matéria de mérito, matéria de prova. Mas eu estou, então, ressalvando um posicionamento, assim, digamos, ressalvando a fundamentação no sentido da excepcionalidade de, nesse caso, estarmos tratando dessa matéria em habeas corpus, pelas razões que trouxe o desembargador Fogaça, né? Só estou reiterando mais uma vez que não há um planilhamento de que o habeas corpus seja recebido com essas duas finalidades, ele não é substituto nem da revisão criminal.
Mas aqui, no caso, há uma ilegalidade muito manifesta e a discussão está muito umbilicalmente ligada à questão da interposição do recurso. Houve essa interposição tempestiva, muito embora não tenha havido as razões, essa apelação poderia ter sido conhecida, digamos, mesmo desacompanhada de razões pelo juiz, de alguma forma, muito embora não seja a questão eleitoral, e também em virtude do princípio da amplitude da defesa. Então, excepcionalmente, estou conhecendo o habeas corpus para de ofício absolver e com os mesmos efeitos da proposta do eminente relator, senhor presidente. Obrigado, doutor Cláudio. Vocês querem declarar voto? Não precisa. Eu já coloquei um voto no sistema, daí eu assino e fica junto. Declaração de voto, né? Voto convergente, é isso? Né? Voto convergente. Tá. Bem, então, eles todos já votaram, né? Todos já votaram aqui, já foi. O desembargador Júlio não votou ainda? Desembargador Júlio está faltando. Senhor presidente, eu estou acompanhando também, tenho a honra de acompanhar a proposta de voto. Obrigado, desembargador Júlio. Então, eu anuncio o resultado do julgamento, que os outros integrantes já tinham votado. É para não conhecer do recurso interposto por André Ferreira de Lima e conceder ao HC, de ofício, para o fim de absolvê-la do delito previsto no artigo 354 lá do Código Eleitoral. Assim, né, desembargador? Então, esse fica o resultado. O processo que eu anuncio agora é o número 3, que é o processo número 060-288-346-2022-616-000, da relatoria do desembargador Anderson Ricardo Fogaça. Foi suspenso em fase de pedido de vista da desembargadora Cláudia. Desembargadora Cláudia, com a palavra. Senhor presidente, eu acredito que o eminente relator tenha apresentado uma ressalva. Senhor presidente, qual a palavra? Ele estava em pauta virtual e já tinha sido iniciada a votação e daí a desembargadora Cláudia fez uma sugestão de alteração do voto em relação à questão dos veículos, né, do veículo que estava sendo determinada a devolução, né, o recolhimento ao Tesouro Nacional, porque o veículo não tinha comprovação do proprietário. E depois resolvida essa questão ali, realmente acompanhei a desembargadora Cláudia e fizemos essa alteração no voto, e ele passou de ser desaprovadas as contas para aprovadas com ressalvas. Então, não iniciou a votação ainda, né? Então, se o senhor me permitir me conduzir pela ementa, claro. Seria uma eleição, então, 2022, prestação de contas, deputado estadual, omissão de despesa, recursos que não transitaram pela conta bancária específica de campanha, caracterização de recursos de origem não identificada, determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional, impulsionamento de conteúdo, saldo remanescente de crédito contratado junto ao Facebook, custeio com recursos da fonte, outros recursos. Determinação de devolução dos créditos não utilizados ao partido político, locação de veículo para utilização própria pelo candidato, omissão de gastos com combustível, despesas de caráter pessoal, desnecessidade de declaração, inexistência de irregularidade, contas aprovadas com ressalva. Em relação à sugestão da desembargadora, foi aqui são gastos de natureza pessoal, ou seja, não são considerados gastos eleitorais e, portanto, não estão sujeitos ao registro na prestação de contas as despesas com combustível e com a manutenção do veículo automotor usado pelo candidato em sua campanha. A remuneração, alimentação e hospedagem do condutor do veículo que foi usado pelo candidato, inteligência do artigo 35 da Resolução TSE 23.607 de 2019. Então, aqui envolvia essa despesa com combustível. O carro havia sido locado, né, e ele não tinha colocado nenhuma despesa com combustível, mas depois ele justificou dizendo que o veículo foi utilizado por ele próprio. Então, acredito que esteja resolvida, sanada essa questão. Senhor presidente, então, eu voto pela aprovação com ressalvas.
Obrigado, senador Anderson. Então, a questão do veículo aí, não precisa devolver, então, esse valor? Não. Chegou à conclusão que a despesa do veículo era... Posso me manifestar? Claro. Não, é só um pequeníssimo ponto que a gente acabou diagnosticando durante a sessão virtual, de que havia um registro no voto do eminente relator da falta dessa prestação de contas do combustível. Mas o regramento diz que quando o candidato, o senhor José Denilson da Cruz, é o condutor e está usando o veículo para uso próprio, como ele comprovou aqui nos autos, não se faz realmente a prestação de contas desse combustível, não se apresenta nada. Então, na verdade, ele não ter apresentado estava de acordo com o artigo 35A da resolução do TSE. E daí foi suprimida essa censura, digamos, à prestação de contas. Tá. Entendeu? Se quer de propriedade dele esse veículo, é isso? Ele alugou no nome dele, apresentou contrato de locação e ele era um motorista Obrigado. credenciado. Então, deixa eu ver aqui o resultado. Mudou alguma coisa aqui, né? Como é que é o... Vossa Excelência, então, votou para... Ele já Para aprovar com ressalva agora. Tá. A desembargadora Cláudia concordou com o voto do eminente relator. Desembargador Guilherme. Acompanho o relator, senhor presidente. Obrigado, desembargador Guilherme. Desembargador eleitoral, doutor Júlio Jacob. Senhor presidente, também tem a honra de acompanhar. Obrigado, desembargador eleitoral Júlio. Então, anuncio o resultado por unanimidade de votos. Foi aprovado com ressalva. Tá. O 5 foi tirado, né, para diligência. Agora aqui nós temos o 6 também foi tirado, foi adiado, né? O 6 é adiado. Temos agora o último aqui da nossa pauta, que é um processo administrativo. Viu, colegas? Colega, só tem mais um aqui, hein? Tem mais um aqui administrativo, que é a questão da reestruturação da Secretaria do Tribunal, com transformação de cargos em comissão e funções comissionadas, bem como a cria, extingue, transforma, renomeia e remaneja unidades da Secretaria. Aqui nós fizemos um remanejamento de funções junto com a Corregedoria da Justiça. Demos mais alguns cargos aí para a Corregedoria. O desembargador Panza, liguei ontem para o desembargador Panza, estava de acordo, já tinha se manifestado assim, de acordo com a assessoria dele. Então, só quero aqui transmitir que eu aguardaria até a presença aqui do desembargador Panza, só que é urgente, porque já começa o mês, já tem que fazer os pagamentos. Então, eu tomo a liberdade aqui, a fé do meu grau, digamos assim, que conversei antes com o desembargador Panza, e ele está de pleno acordo. Se Vossa Excelência concordarem aqui, nós homologamos. Todos de acordo? Obrigado. De acordo, então, está aprovado. Bem, mais alguém quer usar a palavra? Posso declarar encerrada a sessão? Declaro encerrada a presente sessão.